eu sou fisioterapeuta formado pela Universidade Federal de São Paulo, também possuo mestrado em Ciências da Saúde e especialização em Fisiologia do Exercício aplicada à clínica, tudo pela Unifesp. Tenho um canal de Fisiologia no YouTube com vídeos sobre os mais diversos sistemas do corpo humano. E hoje nós vamos começar o curso sobre ventilação mecânica invasiva, da fisiologia até a aplicação prática. No nosso curso nós teremos 8 aulas teóricas e no final nós teremos uma aula onde eu vou simular para vocês, com um ventilador, as mais diversas patologias e também revisar o conteúdo para que tudo fique bem gravado na nossa cabeça. É muito importante que a gente tenha um conhecimento sobre a fisiologia do sistema respiratório para poder tomar as melhores decisões quando a gente estiver na prática clínica, quando estiver manipulando um ventilador. Pois tudo que a gente faz com o ventilador vai interferir diretamente no metabolismo, no sistema respiratório do nosso paciente. Então, como esse curso está formado? Nós teremos 8 aulas, sendo que hoje na primeira nós veremos a fisiologia do sistema respiratório, nós vamos fazer uma breve revisão e depois teremos uma aula sobre insuficiência respiratória, porque a partir disso nós podemos começar a discutir as bases da ventilação mecânica. Não adianta eu chegar aqui e já querer começar a falar sobre a ventilação mecânica para vocês se a gente não tiver uma base. Relembrar a fisiologia e a anatomia do sistema respiratório e também a fisiopatologia, quais doenças acometem o nosso sistema respiratório. A partir então dessa revisão, a gente vai para as bases da ventilação e depois como a gente regula o ventilador. Na parte de bases da ventilação, vamos ver como é que esse ventilador funciona e depois como a gente regula, quais são os ajustes, quais são os modos que a gente pode colocar nesse ventilador. A partir disso, então, nós veremos casos específicos. Então, como a gente regula um ventilador em pacientes que têm SARA, asma, DPOC e quais cuidados a gente tem que ter com pacientes cardiopatas. Depois vamos ver sobre a sincronia do ventilador, que cuidados a gente deve ter e como identificar, e o que é uma sincronia do ventilador. E também conversar sobre a pneumonia associada à ventilação, que infelizmente é muito comum de ocorrer com os nossos pacientes em ventilação mecânica invasiva e a gente deve tomar bastante cuidado. Para finalizar, nós vamos ver como ocorre o processo de desmame da ventilação, então a retirada do ventilador do paciente, que deve acontecer o mais rápido possível, e por fim vamos fazer aqui uma simulação mostrando como ajustar o ventilador em cada um desses casos com um simulador para fazer uma forma um pouco mais prática. Então vamos lá. Para que serve o nosso sistema respiratório? Bom, basicamente o nosso sistema respiratório ele faz troca gasosa, correto? Ele capta o oxigênio que está no ar e leva esse oxigênio até os nossos alvéolos, que vai ser distribuído na corrente sanguínea e suprir a demanda de todos os nossos tecidos. Então a gente tem aqui nessa figura uma divisão entre respiração celular e respiração externa. Veja aqui, na respiração externa, a gente tem as vias aéreas superiores, onde a gente capta o oxigênio que está no ar, correto? Então a gente tem a primeira inspiração, esse oxigênio ele vai até os alvéolos, lá nos pulmões, quando chega na membrana alveolar, ele realiza a troca, então essa parte é muito importante, onde ocorre a troca ali dentro do alvéolo para a corrente sanguínea. No sangue ele vai para o coração, do coração esse oxigênio vai ser bombeado até os tecidos e vai chegar lá na célula, onde então vai ocorrer a respiração celular. Esse oxigênio ele vai ser ofertado lá na mitocôndria, onde ele entra no final da cadeia respiratória para realizar a respiração aeróbia, para produzir energia. Então, para você que está aí sentado, parado, assistindo a aula, você está consumindo pouca energia. Então você está respirando tranquilo. Mas se você começa a fazer um exercício, o seu metabolismo acelera, você precisa de mais energia e então você precisa ventilar mais para levar mais oxigênio lá para a mitocôndria.
Como resultado do processo de formação ali do ATP, nós produzimos o CO2. Então veja que esse CO2 ele cai na corrente sanguínea, faz o processo inverso, volta até os alvéolos e a gente coloca esse CO2 na nossa expiração. Então quando a gente inspira, quando a gente puxa o ar, a gente puxa o oxigênio que vai ser levado até as nossas células para produzir energia. Como resultado, a gente produz o CO2 que volta na nossa corrente sanguínea e a gente exala ele na nossa expiração. Então veja como é importante a ventilação. Se a gente parar a nossa ventilação durante muito tempo, às vezes nem precisa ser tanto tempo assim, nós vamos interromper a demanda de oxigênio para a nossa sobrevivência. Então por isso que a gente tem que ter um cuidado muito grande com a ventilação mecânica e por isso que ela é tão importante. A gente vai ver ao longo do curso as indicações, mas já saiba que se a gente não ventila, a gente não leva a matéria para a produção de energia, que é o oxigênio. Então, para dar continuidade no curso, a gente vai aqui revisar um pouquinho da anatomia do nosso sistema respiratório. Essa figura está mostrando a divisão anatômica do nosso pulmão. Então, a gente vê aqui que no nosso pulmão esquerdo, a gente tem uma divisão em dois lobos, o lobo superior e o lobo inferior. Já no pulmão direito, a gente tem uma divisão em três lobos, o lobo superior, médio e também o inferior. E só lembrando aqui na parte anatômica, que a gente vai repetir isso também ao longo do curso, que é para não gerar nenhuma confusão, ápice, parte superior do pulmão, e a base, a parte inferior. Aqui do lado, nessa figura, a gente está relembrando, revisando o nosso sistema respiratório superior e o inferior. Ali na parte do sistema respiratório superior, a gente tem faringe, laringe, que vai levar o ar até a nossa traqueia, correto? Essa parte do sistema respiratório superior, ela não realiza troca gasosa, é apenas um sistema de condução, como a gente já vai ver. E ali mais na parte de baixo, a gente tem o brônquio direito, o brônquio esquerdo, a divisão ali entre os dois, que é chamada de carina. Se você vê esse nome, é o nome dado à divisão ali, onde vai para o brônquio direito e para o brônquio esquerdo também. E talvez um dos mais importantes do nosso sistema respiratório, o músculo diafragma, que fica ali embaixo, que eu também já vou discutir ele com mais detalhe. Nessa figura, então, a gente vê com uma visão ampliada, isso que eu acabei de falar, do sistema condutor e da superfície de troca. Então veja que traqueia, brônquios principais e brônquios menores só ocorre a condução de ar, correto? A superfície de troca gasosa, ou seja, onde começa realmente a trocar o gás, onde o oxigênio deixa o alvéolo e vai para a corrente sanguínea, é ali a partir dos bronquíolos e aí em maior número nos alvéolos. Lembrando que os alvéolos ele tem uma superfície de troca muito grande. Se a gente pegar os alvéolos, a área ali de troca, e colocar ele numa área plana, isso dá um tamanho muito grande, mais do que a gente imagina, porque tem uma grande área de troca gasosa para levar oxigênio para o corpo e retirar o CO2. E falando um pouco ali dentro do alvéolo, como é que é essa estrutura? Você lembra o que tem dentro do alvéolo? Quais componentes estão ali dentro? Então aqui também nessa figura, a gente vê que a gente tem os alvéolos, essa parte mais oca, digamos assim, que está mostrada ali. Entre os alvéolos, a gente tem os capilares. Então o capilar ele está bem colado ali ao alvéolo para fazer a troca gasosa. Aqui dentro do pulmão também a gente tem as células alveolares tipo 1 e, muito importante, as células alveolares tipo 2. Essas células alveolares tipo 2 são as células que sintetizam o surfactante, que é aquele componente que reduz a tensão superficial e mantém o nosso pulmão expandido. Essa é uma célula muito importante e o surfactante é uma substância muito importante que a gente tem que lembrar. A gente também tem os macrófagos, que estão ali para fagocitar qualquer material estranho que ele não seja represado na nossa via aérea superior antes de chegar aqui na nossa via aérea inferior. Então, se a gente pegar e fazer um corte maior ali entre o capilar e o alvéolo,
a gente vê que a gente tem algumas estruturas. Então, a parte de baixo a gente tem o alvéolo com o surfactante e as membranas basais do alvéolo e do capilar. Dentro do capilar a gente tem o endotélio e ali dentro do endotélio, dentro do vaso, a gente tem o eritrócito que está passando por ali, que leva o oxigênio e distribui para a nossa circulação, como a gente também vai ver em mais detalhes aqui no curso, correto? Lembra que eu falei lá do diafragma, que a gente ia falar um pouco mais sobre ele? Vamos falar aqui nessa figura. Então essa figura está mostrando o nosso pulmão, a nossa caixa torácica e o diafragma ali embaixo. O diafragma, quando ele está relaxado, ele tem essa fórmula de cúpula. Quando a gente contrai o diafragma abaixa, certo? Então quando o diafragma abaixa, a gente aumenta o volume da caixa torácica. Então, quando a gente aumenta esse volume da caixa torácica, a partir da contração do diafragma, a gente diminui a pressão dentro do nosso pulmão. Se fora do pulmão a pressão é maior e dentro é menor, então o ar que está fora ele vai entrar. É como se o ar fosse sugado para dentro do pulmão. Isso é uma coisa muito importante porque tem diferença na ventilação mecânica com essa ventilação fisiológica. Na ventilação fisiológica, a gente contrai o diafragma, a pressão dentro do pulmão diminui e o ar entra. Então a gente suga o ar. Na ventilação mecânica, a máquina ela empurra o ar para dentro do pulmão. Então não ocorre essa diminuição de pressão antes. Literalmente a máquina ela pega o ar e empurra dentro do pulmão da pessoa. Diferente dessa diminuição de pressão. Não tem diminuição de pressão. Quando eu estiver mostrando lá nos aparelhos, a gente vai ver que quando tem um modo controlado ou assistido, a gente consegue identificar essa mudança nas curvas de pressão, tudo bem? Mas a gente vai ver isso lá nas próximas aulas. E aí então, nessa última figura, a hora que o diafragma relaxa, ele sobe de novo, ele faz como se apertasse o pulmão e aí a pressão lá dentro aumenta e o ar sai para fora, vai para o ar de novo na expiração. Tudo isso, né, é um ciclo respiratório. A gente puxa o ar, faz a troca gasosa e depois a gente expira e leva o ar para fora de novo. E nesse ciclo respiratório a gente tem alguns volumes e capacidades também que são muito famosos que a gente precisa entender. Então, pensa comigo, você está aí assistindo a aula parado e está respirando tranquilinho. Então você puxa um pouco de ar, solta um pouco. Puxa um pouquinho, solta um pouquinho. Você está dentro do volume corrente. Olha aqui nessa figura que no volume corrente ele é mais ou menos 500 ml. Então você não está puxando todo o ar que toda a sua capacidade e nem está soltando toda a sua capacidade. Você está ali no que você precisa para a demanda agora, correto? Só que ao final de uma inspiração tranquila, se você quiser, você consegue puxar mais ainda o ar. Então veja que essa curva, ela consegue subir mais. Então você tem uma inspiração, você tem um volume de reserva para fazer a inspiração além do seu volume corrente. Então, a gente tem um volume corrente, que é o volume que a gente respira tranquilo, e aí se a gente quiser puxar mais ar, a gente tem o volume de reserva inspiratório. E se a gente somar o volume corrente mais o volume de reserva inspiratório, a gente tem a capacidade inspiratória. Pelo contrário, se você quiser soltar mais o ar, você precisa assoprar com força, você também consegue ir mais, você consegue soltar mais ar do que você está soltando aí numa respiração tranquila. Esse volume que você consegue expirar é o volume de reserva expiratório. Então, se a gente tinha um volume de reserva para inspirar, a gente tem um volume de reserva para expirar também. E aí, se a gente somar o nosso volume corrente, o volume de reserva inspiratório e o volume de reserva expiratório, a gente tem a nossa capacidade vital, que é todo o volume do pulmão, toda a nossa capacidade que a gente consegue puxar o ar e soltar. Por que é a parte que a gente consegue? Porque tem um pouco de ar que, por mais que você solte o ar do pulmão, esse volume ele não vai sair, que é o volume residual. Então,
você pode assoprar o máximo possível, esvaziar o máximo do seu pulmão, vai ter ar lá dentro ainda. É impossível você conseguir tirar todo o ar. É o volume residual, é o volume que fica lá dentro. E aí a gente tem mais uma capacidade. Se a gente pegar o ponto ali no final da expiração, na parte mais baixa do volume corrente, a gente pode somar o nosso volume de reserva expiratório mais o volume residual. E aí a gente tem a nossa capacidade residual funcional. E agora que a gente já viu como a gente ventila, né, nossos volumes e capacidades, vamos ver quais são os padrões respiratórios que a gente tem. E a gente tem alguns. Isso daqui é super tranquilo, é mais para a gente relembrar porque ele é importante que a gente saiba lá na frente. Então, primeiro, a gente tem a eupneia, que é como você está agora, com uma respiração normal, uma respiração em repouso, a não ser que você esteja assistindo esse vídeo correndo numa esteira, fazendo algum exercício. Caso contrário, você está em eupneia, aquele volume corrente que eu mostrei aqui para vocês anteriormente. Depois da eupneia, a gente tem a hiperpneia, que é caso você esteja assistindo esse vídeo correndo ou fazendo algum exercício, onde a gente aumenta bastante a nossa capacidade pulmonar, então a gente passa o volume corrente para cima e para baixo. A gente atinge lá os volumes de reserva inspiratório e expiratório. Mas a gente faz isso porque a demanda metabólica aumentou. Você está fazendo algum exercício, então você aumenta a sua ventilação. Mas a gente também pode aumentar a nossa ventilação sem que esteja acontecendo algum exercício. Por exemplo, tem alguma mudança emocional, né? Você começa a respirar mais, ou então vai numa festa de criança e você precisa encher bastante balão e aí você começa a respirar bastante para encher esse balão. Então isso é a hiperventilação diferente da hiperpneia, porque a gente aumenta a frequência ventilatória sem aumentar a necessidade metabólica. Então se você fizer isso, você começar a respirar profundo sem necessidade, você vê que você vai ficar meio tonto aí, porque vai mudar os gases lá, oxigênio, dióxido de carbono, e a gente vai ver mais pra frente no curso por que isso acontece, tudo bem? Além da hiperventilação, a gente tem a hipoventilação, então é diminuição da ventilação alveolar. Então, por algum motivo, que pode ser uma patologia, alguma doença, a gente não está ventilando direito o nosso alvéolo. Por algum motivo, não está chegando o ar lá no alvéolo, tem alguma obstrução, tem alguma coisa errada. Então essa é a hipoventilação. Taquipneia. Taquipneia é quando a gente respira rápido, certo? Só que a gente respira curtinho. Ali quando a gente está fazendo o exercício, na hiperventilação, a gente respira rápido e profundo. Na taquipneia, a gente respira rápido, tem uma frequência alta, mas é uma amplitude pequena. Então a gente respira rápido, porém com um volume pequeno. A gente respira bem rapidinho. A partir aqui, partindo da taquipneia, então a gente tem a dispneia. Dispneia é a sensação de falta de ar, é a dificuldade de respirar. Então, se um paciente chega para a gente e está lá escrito que ele está com dispneia, significa que ele está com dificuldade para respirar. E a dispneia, ela tem diversos motivos, pode ser pulmonar, pode ser cardíaco, a gente vai conversar isso mais para frente também. E por último, a apneia. É a pessoa parar de respirar, ela não está respirando, ela está em apneia. Essa figura é muito interessante, ela também complementa um pouco o que eu disse ali na taquipneia, né, ou na hiperventilação. Se a gente muda bastante, né, muda muito o volume que a gente está respirando, isso tem impacto direto no oxigênio e no CO2. Eu já disse que a gente respira basicamente para puxar o oxigênio para o nosso corpo e tirar o CO2 para fora. Então veja aqui nesse gráfico, na parte de baixo a gente tem a ventilação, então pouca ventilação até bastante ventilação, e a pressão parcial dentro do alvéolo de alguns gases. Então veja que se a gente ventila pouco, a pressão de oxigênio dentro do nosso alvéolo ela é baixa. Então se eu começar a ventilar muito pouco, eu vou diminuir muito o meu oxigênio e isso pode comprometer a oferta para o nosso metabolismo. E eu aumento a minha ventilação e chego ali numa ventilação normal, adequada. Só que se eu aumentar essa ventilação adequada, eu aumento o oxigênio, correto?
E essa curva aumenta até ela estabilizar e saturar todo o nosso alvéolo de oxigênio. E o inverso acontece com o CO2. Quanto mais a gente respira, mais a gente põe o CO2 para fora. Quanto mais a gente respira, mais a gente põe o oxigênio para dentro. Então, se a gente respira pouco, se a gente está ventilando pouco, a concentração de CO2, a pressão de CO2 no nosso sangue, no nosso alvéolo, ela está maior. Porém, se a gente começa a aumentar a ventilação, esse CO2 cai. A pressão de dióxido de carbono no nosso sangue, ela vai cair, correto? Então, a partir de uma demanda metabólica, se eu fizer um exercício, isso vai ser, ótimo. Eu aumento minha ventilação, então eu tiro o CO2 que eu estou produzindo e puxo mais oxigênio. Só que se eu fizer isso parado, pode ser que dê uma tontura lá porque eu vou ter uma alteração dos gases que não era necessária para aquele momento. E como ocorre essa difusão dos gases então? Lembra que eu falei lá na respiração que o gás, o ar, ele vai da parte que tem mais pressão para a área que tem menos pressão. Então veja como isso ocorre no alvéolo e na circulação sanguínea, tanto para o oxigênio como para o CO2. Então lá no meu alvéolo, quando eu puxo o ar, quando eu respiro, ao final da inspiração, o meu alvéolo tem ali, em média, 100 milímetros de mercúrio de oxigênio. E a minha circulação, como ela vem venosa, ela já veio ali dos meus tecidos, ela está com uma pressão de 40. Então, vai da área maior para menor, onde tem mais pressão para onde tem menos pressão. Então, esse oxigênio cai na corrente sanguínea e aí ele vai até o nosso corpo. Chegando lá nos tecidos, o meu tecido tem menos oxigênio, porque ele já consumiu, e o meu sangue tem mais. Então, o sangue deixa o oxigênio lá, correto? E volta com menos oxigênio até o alvéolo. E aí vai acontecer esse processo de novo. E o CO2? Quando o sangue está passando ali no nosso tecido periférico, ele tem uma pressão de CO2 de mais ou menos 40 milímetros de mercúrio. E o nosso tecido, como ele está produzindo energia, ele está ativo, ele está produzindo bastante CO2. Então a pressão no tecido é maior. Se a pressão no tecido é maior e ali no sangue é menor, o CO2 pula do tecido e vai para o sangue. E vai até o alvéolo. Quando ele chega lá no alvéolo, a pressão dele é menor, então ele vai para o alvéolo, a gente expira e ele sai. Então é por isso que a gente leva o oxigênio para o tecido e coloca o CO2 para fora, simplesmente por causa de uma diferença de pressão desses gases. E outra coisa muito importante, transporta oxigênio, leva oxigênio para o tecido, mas como que esse oxigênio é transportado? A gente tem moléculas de hemoglobina. Já ouviu falar? A hemoglobina é a que transporta o oxigênio. E dentro ali da hemoglobina, a gente tem algumas cadeias que tem um composto ali dentro chamado de grupo M. Então a gente tem hemoglobina que tem o grupo M. Dentro desse grupo M é onde a gente tem átomos de ferro e é ali que o oxigênio se liga. Então a hemoglobina ela consegue transportar o oxigênio porque na hemoglobina a gente tem os grupos M. No grupo M a gente tem o ferro e é ali que o oxigênio se liga e vai ser transportado. Você já ouviu falar que pessoas que têm anemia, ou seja, diminuição de ferro, tem uma complicação no transporte de oxigênio justamente por isso. Não tem a molécula de ferro ali no grupo M para fazer o transporte do oxigênio. E essa é basicamente a função do nosso sistema respiratório, levar oxigênio, correto? Então o oxigênio se gruda ali na hemoglobina, vai nos nossos tecidos, solta o oxigênio e volta a buscar mais. E aí a gente tem a tão famosa e temida curva de dissociação de hemoglobina, que mostra a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Vocês vão ver que é tranquilo de entender. Veja aqui nesse gráfico, ali na parte de baixo, a gente tem a pressão de oxigênio, correto? Em milímetros de mercúrio, e na parte esquerda ali a gente tem a saturação da hemoglobina. O que essa figura está mostrando? Quanto maior a minha pressão de oxigênio, mais eu vou saturar a minha hemoglobina, certo? Então, se eu aumento o oxigênio ali para a pessoa, eu vou conseguir saturar mais a hemoglobina dessa pessoa de oxigênio.
Então, se eu coloco a pessoa numa câmara onde eu diminuo a pressão de oxigênio, ou se a pessoa está em altitude, onde diminui a pressão de oxigênio, essa pessoa vai ter dificuldade em captar esse oxigênio e grudar lá na hemoglobina para levar para o resto do corpo. Então, pouca pressão de oxigênio, pouca afinidade. Se eu aumento a pressão de oxigênio, eu aumento a afinidade. Vai ser muito mais fácil de o oxigênio se ligar na hemoglobina. E aí a gente tem algumas coisas que podem influenciar nessa dissociação, que são as famosas deslocamento para a direita ou deslocamento para a esquerda da curva. E uma coisa muito importante que a gente tem que ter em mente é o pH. Então veja que na curva marrom está mostrando aquela curva de dissociação normal. Eu aumento a pressão de oxigênio, então eu aumento a saturação. Só que veja que se eu tiver um pH baixo, ou seja, um pH ácido, eu altero essa afinidade da minha hemoglobina, correto? Então veja que ali numa mesma pressão de 40 milímetros de mercúrio, onde uma pessoa normal com um pH de 7,4 tem ali quase 80% de saturação, se essa pessoa tiver com acidose, então se o pH estiver mais baixo, eu diminuo a afinidade da hemoglobina. Ela cai de quase 80% para 60%. Então a pessoa está com a mesma pressão de oxigênio ofertada. Só que se ela tiver em acidose, o oxigênio ele não se gruda tanto na hemoglobina. Pelo contrário, se esse pH estiver muito alto, eu aumento a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Então a pessoa que tem um pH de 7,6, na mesma pressão de oxigênio, a hemoglobina dela satura mais. Isso não necessariamente é bom. A gente sempre tem que estar ali na faixa correta do pH e a gente vai discutir também gasometria em ventilação mecânica nas próximas aulas. Então saiba que se eu diminuo o pH, eu diminuo a afinidade da minha hemoglobina pelo oxigênio. Aumento o pH, eu aumento a afinidade. Além do pH, outra coisa bastante importante que altera a afinidade da hemoglobina é a temperatura. Veja aqui nesse gráfico então que se eu aumento a temperatura, eu diminuo a afinidade da hemoglobina. Então, olha lá, na curvinha vermelha, em 43 graus, na mesma pressão de oxigênio, eu tenho menos saturação de hemoglobina. Pelo contrário, se tiver uma temperatura mais baixa, na mesma pressão de oxigênio, eu tenho uma maior afinidade da hemoglobina. Então, um exemplo prático. Ali dentro do alvéolo, a gente tem uma temperatura um pouco mais baixa e um pH um pouco mais alto, então aumenta a afinidade da hemoglobina. Na hora que a hemoglobina passa ali, ela rapidamente gruda no oxigênio que está ali dentro do alvéolo. Quando ela está lá no músculo, por exemplo, em exercício, o músculo está quente, ele está um pouquinho com pH um pouco mais ácido. Então ali diminui a afinidade da hemoglobina também, então ela solta aquele oxigênio mais rápido. Então essa mudança de temperatura e também de pH, elas podem influenciar dessa maneira no transporte do oxigênio pelos nossos sistemas. Um último componente que eu trouxe para vocês que também influencia na curva de dissociação é a pressão de CO2. Então, se eu tiver uma pressão muito alta de CO2, eu diminuo a afinidade da hemoglobina, e se eu tiver uma pressão de CO2 mais baixa, eu aumento a afinidade da hemoglobina. Então, complementando ainda mais esse exemplo que eu acabei de dar para vocês. Essa foi a primeira aula aqui do nosso curso. A gente revisou, relembrou alguns conceitos de anatomia e fisiologia que vão ser muito importantes para que a gente consiga entender as próximas aulas. Na próxima aula, a gente vai ver um pouco sobre insuficiência respiratória. Então, a gente já viu o normal, como é que funciona, a gente vai ver as mudanças que acontecem na insuficiência e aí, a partir disso, como a gente começa a colocar essa pessoa em ventilação mecânica e como a ventilação mecânica influencia nesses parâmetros. Então, eu espero vocês na próxima aula.